Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Me chamo Lucas Carvalho, venho trabalhando no desenvolvimento de uma planilha quantitativa e vou estar aqui de forma bem rápida e sucinta, explicando para os novos usuários que estão tendo dificuldade em relação a colocar a planilha para funcionar, e vou explicar também cada item da planilha, de que forma que vocês podem utilizar para auxiliar na tomada de decisão de vocês, ok? Bom, vamos lá então, a parte prática. Vou puxar a planilha aqui agora. Bom, pessoal, vamos lá então. A planilha em si, ela inicialmente ela está neste formato. Ela recebeu uma atualização no dia de ontem, no dia 24 de abril. Ela está na versão 2.2 agora. Então, o que nós observamos na planilha, tá? Nós temos aqui a variação intraday, que é uma frequência, né? Frequência de mercado, né? Que essa informação aqui ela vem através de uma informação que nós alimentamos manualmente, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, né? Aqui nós temos um cálculo que é feito de forma automática da abertura do dólar e possíveis alvos ou pontos de reversão, né? Então isso aqui vai calculando automático. Estão vendo que os valores vão se alterando conforme altera várias coisas que influenciam neste cálculo aqui de abertura, né? E normalmente ou o preço abre com um gap muito próximo deste valor aqui, ou ele vai buscar rapidamente este valor logo após a abertura. É esta parte aqui da planilha, de que forma que vocês vão utilizar? 5 minutos, 10 minutos antes do pregão, vocês vão pegar essa informação que está aqui, traçar os pontos lá no Profit, e é isso. Não tem que ficar atualizando essa informação constantemente. Ela só serve para a abertura do mercado. Depois que abriu o mercado, não faz sentido nós ficarmos analisando esses valores aqui, ok? A mesma coisa o dólar justo, que é o da Bolsa de Chicago, né? Até durante o pregão é interessante ficar dando uma olhada nele aqui, porque esse é o dólar, o valor do dólar que está sendo negociado lá na Bolsa de Chicago. Então ele não existe uma disparidade muito gigantesca em relação ao dólar justo que a gente tem aqui, ou o dólar comercial que tem no mercado, né? Então vocês têm que observar essa disparidade aqui, mas não levar em conta para a tomada de decisão, ok? Eu só me baseio para ter uma noção do que está sendo negociado lá em Chicago, do que está sendo a realidade nossa aqui, tá? Eu não levo em consideração isso para tomada de decisão. Ah, tá tendo uma discrepância aqui de 10 pontos aqui do nosso dólar justo para lá, aumentou aqui agora um pouco. Não, então vou vender dólar porque o dólar justo, o nosso dólar aqui vai vir buscar esse dólar de Chicago. Não, eu não opero dessa forma. É para ter uma noção, ok? Essa parte da planilha aqui, desvio padrão da Petax, é um dos pontos que eu mais utilizo no meu operacional, porque respeita muito, pessoal. Respeita muito esses pontos. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar na planilha o pregão de hoje, são 10h17, acabaram de abrir as ações. E eu vou mostrar para vocês que hoje já pagou bastante já esses pontos. Então, o que que esses pontos aqui eles fazem? Ele pega vários cálculos em relação à taxa de juros, os valores da Petax, faz alguns cálculos matemáticos em relação à variância, desvio padrão e traz esses valores aqui de forma automática para vocês. Só tem que alimentar alguns dados aqui na aba dólar que eu já vou passar por vocês. Então, esses dados aqui, após as 13h30, ocorre o fechamento da Petax. Então, após esse horário, vocês já podem ir lá no site que eu indiquei ali nessa aba dados dólar aqui e fazer a coleta dessa informação e alimentar a planilha, alimentar a planilha, tá? Então, é, esses dados aqui só servem para o dia corrente. Então, após sair a Petax ou à noite, quando o pregão fechar, vocês vão pegar as informações da Petax, fazer alimentar ela aqui e aí vai traçar os pontos já para o dia posterior, ok? Aqui eu tenho só uma questão de média, média simples mesmo, semanal, de máxima e mínima, de 30 dias e de 60 dias. Mas isso aqui é só uma informação para a gente se basear. Eu não traço isso dentro do meu Profit, ok?
Isso aqui também é uma informação interessante, dólares estrangeiro, cupom limpo. Isso aqui a gente pega lá no site da B3, ok? Também tem os links ali para vocês depois pegar de forma fácil. E aqui o dólar spot, que é a taxa bancária, ok? Hoje eu não alimentei esse dado aqui, mas vocês podem observar que essa taxa bancária, que é o próprio Banco Central que informa, é sempre o valor médio da Petax, tá? Então isso, através dos cálculos aqui da Petax que a gente tem na planilha, nós chegamos a um valor aproximado em relação à taxa bancária. Ah, está alimentado assim, olha lá, ó. Deu 0,2 centavos de diferença de um valor para o outro, né? Que obviamente que o Banco Central ele sempre vai arredondar o valor, né? Então existe uma matemática por trás em relação a isso na planilha, ok? Aqui nós temos o cálculo do dólar justo, que pega a taxa de juros, né? A taxa Selic, mais quantos dias que falta para vencer o contrato. Isso aqui nós temos que alimentar de forma manual também, alguns dados aqui na aba dólar, mas é bem tranquilo fazer a alimentação desses dados. Então a gente pode acompanhar durante o pregão que valor, baseado em cálculos matemáticos, o dólar está no preço justo. Isso aqui também é somente uma informação para nós nos basearmos, não serve de tomada de decisão. Eu pegar aqui, abrir o Profit e ver, o dólar agora está no 505350. Vamos ver quanto que está o justo. 5052. Ah, então ele vai vir buscar o justo? Não, não é esse tipo de operacional que nós temos que ter. É só para nós termos uma noção do que está acontecendo matematicamente com o que está acontecendo no mercado de forma real. Bom, pessoal, aqui nós temos o dólar index, ou mais conhecido como DXY, né, que é uma cesta de moedas em relação ao dólar, ok? Então, quais são as moedas que compõem esse DXY? É o euro, o ien, a libra esterlina, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço, tá? São essas principais moedas que compõem isso aqui. Então, se ela está positiva, se esse valor aqui está verde, significa que o dólar, na média em relação a essas 6 moedas, está subindo em relação a essas moedas. Ou seja, o dólar está forte no mundo, tá? Então, isso é uma informação macroeconômica que nós temos para nós termos atenção. Opa, o dólar está forte no mundo. Não significa expressivamente que o dólar vai subir aqui no Brasil, porque existem outras é, notícias econômicas internas ou atitudes dos players que fazem com que o dólar caia, por exemplo, né? Então, existem outras características que nós temos que analisar em relação ao operacional do dólar e não seguir fixo. Ah, o dólar está forte no mundo, então vamos comprar dólar. Não, não funciona dessa forma. Tá? Isso aqui são informações que a gente tem para nos basearmos em relação ao nosso operacional. Aqui nós temos os famosos DIs, né, que são as taxas de juros futuras. E aí, de que forma que a gente consegue ler esses DIs, ok? Aqui a gente consegue ver que o DI está meio misto hoje, né? Tem alguns que estão positivos, outros negativos, ok? Mas nós temos isso aí, os DIs, eles têm uma correlação forte em relação ao dólar e ao índice, ok? O que nós temos que ter em mente é o seguinte, que existe uma curva de juros e todo dinheiro ele tem um custo, ok? Existe um custo em relação ao dinheiro. Então, quando essas taxas de juros elas sobem, o custo financeiro fica maior, ok? Então, se o custo financeiro fica maior, significa que o ganho de capital das empresas, ou tipo, o dinheiro que as empresas têm que captar no mercado a juros, né, que isso ocorre muito, fica mais caro, né? Os juros, o dinheiro que as empresas têm que buscar no mercado fica mais caro. Então, o ganho de capital das empresas fica menor, fazendo com que o índice vá para baixo. Então, essa correlação nós temos quando a taxa de juros está subindo ou os DIs estão positivos, nós esperamos uma bolsa para baixo, ok? Então, e da mesma forma, inversamente proporcional em relação ao dólar. Quando os juros sobem, nós esperamos um dólar futuro para cima. Por quê? Existe uma questão do cupom cambial. Isso aí vocês podem pesquisar depois que eu não vou entrar neste mérito aqui agora de cupom cambial. Mas então a relação das taxas do DIs é quando juros para cima, índice para baixo e dólar para cima.
Mas mais uma vez eu lembro para vocês, isso aqui não serve como base para tomada de decisão, ok? Isso é só para vocês terem um norte do que esperar. O preço, o gráfico, ele mostra tudo para nós ali o que nós temos que fazer, de acordo com cada operacional de vocês. Mas nós temos que tomar atenção e ter ciência dessas informações, ok? Então aqui nós temos os ativos que estão contemplados aqui na planilha, o dólar mini, o dólar cheio, o índice futuro mini e o índice cheio, e o IBOV, ok? Aqui nós temos o fluxo de agressão. Aqui nós temos do dólar mini, do dólar cheio. Aqui nós temos o valor dos dois, né, somados os dois valores. Com a solicitação de um colega ali, ele pediu para incluir o DOL Pro, então nós incluímos nessa versão 2.2 o DOL Pro. E aqui nós temos o fluxo de agressão do índice, do mini índice e do índice cheio. De que forma que eu utilizo isso aqui, pessoal? Houve até uma solicitação para colocar um gráfico para que o pessoal conseguisse ver da onde está vindo o fluxo de agressão, né? Eu vou estar até pensando em desenvolver isso aí posteriormente, mas não é o foco agora. De que forma que eu utilizo essa ferramenta? Quando o preço chega em determinada região na qual eu estou aguardando ele chegar para eu tomar a decisão se eu faço alguma operação ou não, então, quando o preço chega na região que eu estou aguardando, eu começo a analisar o fluxo de agressão. Não é algo que eu fico analisando constantemente, tá? Quando o preço chega em determinada região, aí eu começo a observar com muita mais atenção. Vejo de que forma está a agressão junto com Times and Trades, porque isso aqui é um resumo do Times and Trades. Não precisa mais fazer a leitura de Times and Trades, que isso aqui já está de forma bem reduzida, tanto do dólar mini quanto do dólar cheio, de que forma que está a agressão dos players. Então, se eu vejo esse valor aqui subindo negativamente, igual está aqui agora, significa que a força vendedora está maior. E vocês podem observar no gráfico que provavelmente o preço está caindo. Né? O valor do dólar aqui, com esse fluxo de agressão que eu não estou vendo aqui, ele está caindo. Ok? E quando este valor vai aumentando, né, vai do negativo para o positivo, significa que o fluxo de agressão está positivo, ou seja, os compradores estão mais fortes. Então, isso significa que o preço deva estar subindo, ok? Porque é a agressão que move o preço, né? Então, o que vocês têm que atentar é o seguinte: não é porque está vermelho aqui que o preço só vai cair. Às vezes o preço está aqui, obviamente que aqui agora ele está caindo, né? Que o fluxo de agressão está cada vez mais negativo, né? Então, mas o que vocês têm que observar, por exemplo, se eu parasse a planilha aqui agora neste exato momento, né, 8,65, vou pegar esse valor, e fosse aumentando este valor para 8,30, 8,20, 8, 7, 6, 5, vocês podem observar que o gráfico, o preço vai estar subindo, tá? Então, por isso que eu falo para vocês não ficarem observando isso constante, somente quando o preço chegar na região onde vocês querem, tá? Vou pegar o índice aqui que está com menos volatilidade hoje, por exemplo, né? Então aqui nós temos aqui, ó, o fluxo de agressão está subindo, ok? 3,55, diminuiu um pouco agora, foi para 40. Isso está diminuindo agora, significa que o preço provavelmente está caindo, porque o fluxo de agressão está diminuindo, ou seja, os vendedores estão com mais força nesse momento, fazendo com que o fluxo de agressão diminua. Isso reflete no preço, porque vai derrubar o preço ali no gráfico, né? Então, quando o índice chega na região que eu quero operar, eu começo a observar e observo a movimentação desses números aqui, tá? Às vezes o índice cheio está mais forte que o índice mini, né? Então, são essas observações que eu faço em relação ao fluxo de agressão. Auxilia muito quando eu já estou posicionado, porque antigamente eu tinha que fazer uma leitura de Times and Trades, livro de ofertas e afins, e eu organizei tudo nesta única ferramenta aqui. Então, isso é, para mim, pelo menos para o meu operacional que eu disponibilizei para vocês, para mim é fantástico esta ferramenta aqui. Aqui nós temos um resumo do IBOV, ok? Juntamente com esse outro resumo aqui, que aqui é a média sem o gap das 10 mais. O que é esse gap? Para mim, no day trade, o profit ele informa o valor das ações, se está positivo ou negativo, está subindo 1%, 2%, 3% as ações.
em relação ao fechamento do dia anterior. Eu elimino esse gap de abertura para cima ou para baixo. Os valores que eu pego das ações aqui, eu pego a partir da abertura do dia corrente. Porque aí eu não crio viés. De acordo com que aquilo que está acontecendo no dia é o que importa para mim. O gap de abertura deixando a ação com 2%, 1% de alta ou de queda, por exemplo, para mim não me importa. O que importa para mim é o que está acontecendo a partir da abertura do dia, a partir das 10 horas, quando as ações começam a abrir. Então aqui eu tenho a média sem gap, ou seja, não existe o gap, né? Somente das 10 mais, ou seja, das 10 ações com mais peso no IBOV, e aqui sem contando todas as ações do IBOV. Ou seja, as 10 ações aqui neste caso estão positivas. Nós podemos observar aqui, né, que apesar da Vale estar pesando 1,2% hoje, as principais ações, no geral, elas estão positivas, ok? Né, que a gente pode observar aqui. E aqui, no geral, com todas as ações, o IBOV aqui está negativo, que a gente já consegue observar aqui, ó, que nós temos 74% das ações hoje estão negativas, somente 20 positivas, né? Então isso aqui traz um resumo bem sucinto de como está o IBOV hoje, né? A gente não precisa ficar olhando aquela ferramenta do Profit lá de grade de cotações. Aqui a gente bate o olho e a gente vê como é que o IBOV está. Aqui nós temos as principais ações, né? Então a Vale a gente vê que está com a queda a partir da abertura de 1,5%. Ó, a B3 acabou de negativar aqui 0,08%. Itaú, Petro, Bradesco, Eletrobras, o Banco do Brasil aqui estão positivos. Então aqui de uma forma bem tranquila nesse dashboard aqui eu consigo ver como que tá as ações. E obviamente que a gente sabe que as ações, o IBOV, reflete no índice futuro, que é o que nós operamos. E esta ferramenta aqui, o saldo de agressão do IBOV, das 10 principais ações, é a mesma informação basicamente em relação ao fluxo de agressão. Nós conseguimos ver como é que está o saldo de agressão de cada ação, né? Então, por exemplo, Petro aqui, ó, o saldo está negativo, Petro 3 aqui está negativo. Então, se nós vamos atentar em Petro, vamos ver se esse saldo de agressão está diminuindo ou está aumentando. Isso reflete diretamente no valor aqui da ação, em alta ou baixa. Isso aqui até para quem opera day trade em ações aqui é uma ferramenta interessante, né? Mas eu não utilizo isso para estar como tomada de decisão em fazer day trade ou swing trade, nada disso, tá? É só mais uma informação para nós termos como base para estar operando o índice futuro, ok? E esta aba aqui nós temos a variação de volatilidade do índice. Nós temos um ponto de equilíbrio e aqui através dos cálculos aqui ele traz alguns pontos que nós plotamos no gráfico, ok? Eu vou estar demonstrando para vocês aqui a parte de alimentar dados dólar, que nós fazemos diariamente após o pregão estar fechado, ok? Esta parte aqui do dados dólar, nós viemos aqui no Profit, ok? Pegamos aqui um gráfico limpo, colocamos ele no diário, tem que ser no gráfico diário. Podemos diminuir o zoom aqui ou não. Aqui nós conseguimos ver que desde 2003 nós temos a série histórica do dólar. E nós viemos aqui em copiar para o Excel, ok? Depois voltamos aqui na planilha, clicamos aqui na aba data, na célula data aqui, e colamos a abertura. Aqui no caso vai dar erro para mim, por quê? Porque o pregão ainda está correndo. Isso aqui a gente tem que aguardar o pregão fechar. Quando fecha o dólar ali, a gente tem o valor de fechamento perfeito. Aí nós conseguimos alimentar esta aba dólar dados aqui diário, tá? Então a gente tem que esperar o pregão fechar, ok? Aqui nós temos os dados da Petax, que a gente alimenta através desse site do Banco Central. Puxar aqui para cá. Nós vemos aqui em boletim intermediários de taxa de câmbio. Selecionamos a data ou do dia corrente, né? Ou do dia posterior, vai depender do horário que você estiver pegando aqui. Deixa eu ver se já saiu alguma Petax hoje. Ó, já saiu a Petax de abertura, 5037. Vou pegar aqui do dia 24 só para vocês verem como é que fica. Então aqui fica a informação da Petax de abertura, intermediário, outro intermediário e intermediário. O valor do fechamento a gente não utiliza, ok?
Então vocês vão pegar, alimentar esses valores aqui, vocês podem observar que os valores são os mesmos do dia anterior, que é os valores que eu utilizo para plotar no dia de hoje, ok? Só digitar esses valores aqui do mesmo jeito que está aqui, que já vai fazer alimentar a planilha. Outra informação importante é quantos dias que tem para o vencimento do ativo. Aqui no caso, vence no dia 2 de maio, né? Nós temos que tomar cuidado com os finais de semana e feriados, então faltam 4 dias para estar vencendo esse ativo, que é o WDOC, né? Aqui o cupom limpo, tá o site aqui, é só clicar aqui que vai abrir o link. Vai abrir o link aqui, então o cupom limpo está aqui, o valor do cupom limpo. É só digitar ali que ele já vai alimentar a planilha no necessário. E aqui a taxa bancária. A taxa bancária eu já falei lá inicialmente que é a média da Petax, né? Que está calculada aqui na planilha para vocês. Mas vocês podem vir aqui também, né? No site do Banco Central. E aí vem aqui em cotações de fechamento de uma moeda em um período. Pesquisar, a gente vai sempre pegar do último dia. Aqui, este valor aqui, o valor de venda do último dia, que vai bater, vai dar questão de centavos de diferença em relação à média da Petax, que é calculada aqui na planilha, ok? Aqui no alimentar dados índice, o que nós temos aqui? Aqui nós temos que pegar lá do Profit, no índice futuro, gráfico com 105 minutos. Por quê? Porque aqui ele vai dar informação de 6 períodos de tempo do dia. Então isso aqui é importante para eu estar fazendo aquele cálculo para vocês lá em relação à volatilidade do índice. Então nós viemos aqui no Profit, digitamos aqui o Infut, o diário. Ó, observem que aqui eu deixei no diário, não pode ser no diário, tem que ser nos 105 minutos. Então é só clicar no gráfico aqui e digitar 105 no teclado que já vai aparecer ali, ó, 105 minutos. Já muda a forma, eu não sei porque eu tiro o zoom todo para confirmar que a série histórica toda está aparecendo. Clico com o botão direito do mouse e copiar para o Excel. Venho aqui na planilha novamente, sempre selecionando em data, e aí aqui já vai colar as informações. Lembrando que isso aqui tem que ser feito após o pregão fechar. Aqui já buscou uma informação do dia 25, ó. Não pode ser isso aqui, tem que ser o dia fechado. Porque isso aqui vai alimentar somente para o próximo dia, ok? Então, isso aqui tem que ser feito após o pregão fechar, tá certo? Agora eu vou falar aqui sobre os principais erros que acontecem na planilha. Quando o pessoal abre a planilha pela primeira vez, existem algumas coisas que têm que ser feitas lá no Profit, tá? Então, o que acontece? Normalmente, os principais erros que acontecem em relação às conexões são: você tem que vir aqui no Profit Pro, exportar em tempo real DDE, e aqui vocês podem fazer um teste, digitar aqui DOL Index e vocês adicionarem. Existem alguns profits, apesar dele ser Pro, ele não mostra este ativo aqui. E é um ativo que nós precisamos para estar fazendo os cálculos da planilha. É que tem alguns profits que são disponibilizados pelas corretoras que não contém todos os módulos. Então aí não vai ser possível vocês estarem utilizando a planilha. Esse daqui é um do ponto que a gente pode checar ver se o dólar Pro efetivamente contém todos os módulos ou não, ok? Vocês verifiquem aqui a questão do RTD. Tem muita gente que fica com DDE aqui selecionado, então aí não vai funcionar. Todas as informações são exportadas via RTD, ok? Para o Excel. Vocês vêm aqui em configurações, verifiquem aqui RTD, né? Verifiquem se está desta mesma forma. Aí vocês podem estar pausando o vídeo aí para estar visualizando, ver se está tudo igual. E vim aqui em indicadores, ver se vocês têm essa aba aqui, indicadores. Vem aqui embaixo e selecione esse cara aqui, ó, TR, volume de agressão saldo. Cuidado para não confundirem com esse acúmulo de agressão saldo. Tem que vir aqui em TR, volume de agressão saldo. Seleciona ele aqui, que algum resolveu para algumas pessoas que que tiveram problema lá no saldo de agressão, na fórmula do saldo de agressão lá da planilha, tá? Isso aqui solucionou 99% dos problemas. Teve vários usuários que tinham versões do Excel 2010, 2007 e não funcionava. Então eu aconselho que tenham o Office 2016 para cima. Teve só um usuário que conseguiu funcionar no Office 2010, mas todos os demais que tinham, e foram vários usuários ali que não conseguiram fazer funcionar no 2010. Então aconselho a ter o Office 2016.
16 para cima, tá? Bom, pessoal, então esta é a planilha aqui. Eu espero que vocês tenham um ótimo proveito dela, né? Ela está sendo disponibilizada gratuitamente e aqui consta o link da planilha para vocês, né? Do grupo do Telegram. Aqui tá o link do YouTube, de um vídeo do YouTube para vocês lá. Eu vou estar, e vocês podem ver todos os vídeos em relação a essa planilha, né? E aqui está o código QR Code do Pix para vocês estarem ajudando eu a continuar o desenvolvimento. A partir das doações de vocês, eu estou contratando plataformas para estar disponibilizando para o pessoal que está apoiando o desenvolvimento da planilha. Muito em breve nós teremos ali a parte toda de fluxo estrangeiro, pessoa física, os dealers, né, que é uma informação bem importante para a nossa tomada de decisão. E não só no dólar e no índice, mas eu também já estou desenvolvendo para as ações. Isso aí também é fantástico na tomada de decisão, principalmente para quem opera índice, né? A gente vê como que os players estão posicionados nas principais ações. Isso a gente vê em tempo real como que o índice vai refletir, né? Então eu venho estudando isso já há algum tempo e vou estar disponibilizando para vocês ali mediante as doações de vocês, porque as doações é que fazem com que eu pague as plataformas. Ok, pessoal? Então tá certo, espero que tenham tido um bom proveito aí em relação ao vídeo, as explicações de todas as ferramentas. Beleza? Tenham um bom dia ali e não esqueçam de apoiar. Um grande abraço.